Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marcela Pires e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Como eu falei no meu primeiro vídeo, eu quero tratar de diversos assuntos aqui no meu canal e um deles é sobre a maternidade. Mas como eu não fiz diário da gravidez, relato de parto, eu sinto que falta uma introdução pra gente entrar nesse assunto. Então eu decidi fazer dois vídeos. Nesse primeiro vídeo, que é esse que você está assistindo agora, eu vou fazer um relato geral, desde descobrir a gravidez, da gravidez em si, do parto, da minha primeira gestação, e depois eu vou gravar um outro vídeo fazendo esse mesmo relato da minha segunda gestação. Então hoje eu vou falar para vocês sobre a gestação do Pedro. Como você viu aí no título do nosso vídeo, o Pedro, ele hoje é um anjinho. Então vamos do começo, né? Eu conheci meu marido, o Vinícius, em abril de 2016 e o nosso relacionamento foi muito intenso, muito rápido. A gente se conheceu muito rápido, a gente estava namorando muito rápido, a gente estava morando junto. Aconteceu muita coisa em pouco tempo. Então, assim, a gente estava junto há pouco tempo, mas parecia que eram anos. E aí, a gente já estava morando junto e o Vinícius cismou durante um mês inteiro que eu estava grávida. A gente não estava tentando ou planejando ter um filho, mas a gente estava vivendo a nossa vida. A gente tinha sofrido um acidente um pouco tempo antes disso tudo acontecer, e eu tomava anticoncepcional, mas eu tava tomando antibiótico. E aí descobri depois que o antibiótico corta o efeito do anticoncepcional. Mas de qualquer forma, eu não tomava o anticoncepcional certinho, não, então iria acontecer, provavelmente. Enfim, e aí o Vinícius ficou um mês falando que eu tava grávida, Aí eu tinha me convencido já, de tanto ele falar, que eu realmente tava grávida. Mas eu ainda não tinha chegado no meu período do meu ciclo, então não tinha nem ficado com menstruação atrasada nem nada. E aí a gente tinha combinado que dava o dia da menstruação descer, e se não descesse, uma semana depois a gente ia fazer o teste pra ver. Só que aí, na minha cabeça, eu ia conseguir fazer uma surpresa. Eu falei, não, eu vou fazer o teste antes do dia que a gente combinou. E aí, se for positivo, eu vou fazer uma surpresa pra ele. E aí, deu um dia aí gente, eu sou muito ansiosa. Não consigo. Nem o dia que eu planejei pra fazer a surpresa eu consegui esperar. Eu lembro que era uma terça-feira, eu fui trabalhar. Eu trabalhava no escritório de advocacia. E fui trabalhar e pedi pra uma amiga minha, que ainda não tinha chegado no escritório, comprar um teste pra mim. Eu tô aqui pensando agora, eu não sei nem se eu paguei ela. Enfim, pedi pra minha amiga, falei, amiga, compra um teste pra mim na farmácia e tal, isso aqui, não. Aí ela comprou, trouxe pro escritório. Eu já logo fui lá fazer, porque não ia esperar o outro dia, a primeira urina, já fui lá logo fazer. E aí ela comprou aquele digital que parece que tá grávida ou não. E lá nas instruções falava assim, que ia aparecer um contadorzinho lá girando, tipo, pensando, e aí ia aparecer grávida, e aí ia continuar carregando e poderia aparecer o não na frente, ou a quantidade de semanas que você já tava. Uma estimativa, né? E aí, minha filha, na hora que eu coloquei um negocinho lá na urina, o já carregou de 2 segundos e apareceu a grávida. E eu já... Porque apesar de você falar, eu acho que eu tô, não sei o quê, na hora que você vê o negócio escrito lá grávida, sei lá, não sei nem explicar. O desespero que dá. Aí apareceu grávida e eu, não, vai continuar carregando aqui ainda, vai aparecer o não na frente. E fiquei lá bem esperando. E aí carregou. Aí foi aparecer a estimativa das semanas. Ou seja, tava mesmo grávida. E aí o meu plano era o quê? Meu marido não sabe que eu fiz teste, eu vou fazer uma surpresa. Porém, gente, o desespero foi tão grande que a única coisa que eu consegui fazer foi ligar pra ele, chorando lá no banheiro do trabalho. Meu Deus do céu, não sei o quê. E ele, muito feliz, né? Você está triste? Por que você tá chorando? Eu, tipo assim, eu estava desesperada. E a pessoa rindo lá do outro lado. Aí ele, você quer que eu vou ir e tal? Eu, não preciso. Gente, vou fazer um adendo aqui. Que eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram, perguntando se vocês queriam saber detalhes ou se vocês queriam um resumão da história. E aí a maioria das pessoas votou que gostavam de saber detalhes. Então,
Estou detalhando. Então foi isso, assim que eu descobri, assim que eu contei pro meu marido, sem nenhuma surpresa, foi no desespero mesmo. E aí, fomos vivendo a nossa vida, semana a semana. Eu sentia muito enjoo, mas eu não chegava a vomitar de fato, mas eu ficava muito enjoada. O meu olfato ficou muito apurado, eu sentia cheiro assim, a quilômetros de distância. E, sabe, dava aquele negócio assim no estômago, mas não chegava a vomitar de fato. Mas também dificultava muito para comer. Então, eu emagreci muito as primeiras semanas, porque eu não tinha muita... Eu tinha fome, mas não queria muito. E foi um processo assim normal, tipo, tinha uns enjoos, tinha um cansaço, um sono, mas nada tipo, ai, que loucura essa gestação. Eu tive alguns sangramentos que eu tive que usar um remedinho que é de introduzir pra dar uma firmada, pra dar uma segurada na criança, mas é muito comum acontecer isso na gestação, principalmente no comecinho, os 3 primeiros meses. Então, assim, tava tudo bem. Nessa época, eu trabalhava no escritório lá no Santa Mônica. Eu sou aqui de Uberlândia. Se você é daqui, você vai entender a distância. Se você não é daqui, era longe da minha casa. Então, eu trabalhava lá no Santa Mônica e morava no Mansur. Nessa época, a gente tinha uma moto. Então, a gente fazia todo esse rolê de trabalhar e voltar, tudo de moto. Quando eu fiquei grávida e estava fazendo o pré-natal, eu perguntei pra minha médica do pré-natal se tinha algum problema, se podia andar de moto e tal. Aí ela pegou e falou que não tinha nenhum problema andar de moto, você só não podia cair. A gente nunca acha na nossa vida que alguma coisa assim, ou qualquer outra tragédia na vida da gente, a gente nunca espera vai acontecer com a gente. Então, falei, não, então a gente anda super com calma, a gente não vai cair, nada vai acontecer. E isso vindo já de um acidente, tá? Como eu falei lá no começo. Mas, enfim, isso é uma outra história. Mas muito confiante de que nada iria acontecer. Logo comigo? Claro que não. Inocente, né? Enfim. Com 19 semanas de gestação, meu marido foi me buscar no trabalho pra gente ir pra casa. E ele me buscou de moto. E aí, nesse dia, eu tinha falado pra ele assim, ai, vamos passar por um outro caminho aqui, que esses dias eu vim de Uber e tal, e eu achei mais rápido do que o caminho que a gente faz. Aí ele, então vamos. E nós fomos. E aí, o que aconteceu? A médica falou que não podia cair. O que aconteceu nesse dia? Nós caímos. A gente tava numa fila de carro, assim, tinha um sinal, a gente tava numa fila de carro, tinha uns carros na nossa frente e a gente tava de moto atrás. E aí, o carro tava parado em cima de um buraco, que era quase a rua inteira. O buraco era gigante. E a gente não viu, porque o carro tava em cima. E a gente atrás. Na hora que o carro foi, o Vinícius foi com a moto. E aí, na hora que o Vinícius foi e viu o tamanho do buraco, não tinha muito o que ser feito, ele fala lá o que ele fez lá pra tentar não fazer a gente não cair ou diminuir a queda, mas nós caímos. E aí, a moto entrou no buraco e jogou a gente pra frente. Eu caí em cima do Vinícius. O Vinícius caiu no chão e eu vim e caí em cima do Vinícius, com a minha barriga em cima do Vinícius. E aí, gente, eu levantei, tipo, acho que não deu tempo nem de eu cair no chão direito, porque eu já caí, já levantei num desespero. Era uma rua muito deserta, assim, tinha muito mato, tinha 2 casas nessa rua. A gente caiu em frente à casa. Na hora que a gente caiu, a mulher já saiu. E aí ela veio perguntando se estava tudo bem, tudo. E aí eu só conseguia falar assim, o Pedro. Coitada, eu não tava entendendo nada. Aí o meu marido, não, ela tá grávida, não sei o que, não. Gente, esse povo, foi Deus que pôs eles morando ali. Eles pegaram o carro, enfiaram nós dentro desse carro, nós largou a moto pra trás, nós largou tudo pra trás e fomos pro hospital. E cheguei lá, todo ralado, todo sujo de lama do buraco. Meu marido também, coitado, era todo estrupiado, mas a gente queria saber do neném, né? E aí, demorando pra atender. Todo mundo que tava esperando lá, gente, esse povo, que foi Deus também que colocou eles lá, porque eu tava tão em choque que eu não tinha reação, sabe? De falar, moça, pelo amor de Deus, anda depressa. Eu não tinha reação de nada. E o povo que tava lá esperando, não,
tem que atender ela depressa, passa ela na nossa frente, nanana. Só sei que uma mulher lá fez um escândalo e aí eles me atenderam. Aí fiz lá a triagem, aí de lá já fiquei lá dentro mesmo e passei com a primeira médica. E aí ela, olha, pelo jeito tá tudo bem, escutou o coraçãozinho, ó, tá tudo certo, mas vamos fazer um ultrassom, né, pra gente ver. E de fato, gente, eu não tava sentindo nada. Fora o susto, eu não tava sentindo nada. Mas aí fiz ultrassom, tudo, tá tudo certo, vai pra casa. Aí fui pra casa. E aí tava lá na minha casa, dormindo, descansando. Era umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Eu acordei com vontade de fazer xixi. Aí eu levantei. Gente, na hora que eu levantei, o que me aconteceu? A minha bolsa estourou. Hoje eu sei que minha bolsa rompeu naquele momento. Mas na época eu não sabia, nunca tinha me acontecido. E aí a minha bolsa rompeu, tipo assim, saiu uma água, escorreu uma água com sangue. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, alguma coisa tá errada. Aí chamei meu marido e falei pra ele assim, olha, tá saindo um sangue, uma água aqui, o que a gente faz? Ele, vamos no médico. Aí eu ainda fui limpar o chão. Fiquei, gente, nunca na minha vida, eu tinha acabado de chegar do hospital, tava tudo bem, nunca que eu ia imaginar que minha bolsa tinha estourado. Mesmo assim, fui pro médico. E aí começa uma série de, eu não sei se eu posso dizer negligência ou falta de experiência da nossa parte, eu realmente não sei. Eu fui pro hospital, expliquei o que tinha acontecido, desse líquido e desse sangue e tudo. A médica me examinou e falou que tava tudo certo. Que minha bolsa não tinha rompido, que eu não tava perdendo líquido, que tava tudo bem. Mas que ia pedir um ultrassom. Aí era de madrugada, o ultrassom ia começar só às 6 horas da manhã. E fiquei lá esperando. E ainda fui atendida assim, umas 9 horas da manhã pra fazer esse ultrassom. E perdendo esse líquido com sangue. E eu tava no hospital com uma médica me examinando e ela falando que tava tudo certo. Então, tipo assim... Enfim, fiz ultrassom, tá tudo certo, tá tudo bem. Ouvi o coraçãozinho, tá tudo tranquilo. Fui pra minha casa. E segui minha vida normal. Eu perguntei se precisava fazer um repouso, alguma coisa assim. Disse que não precisava, que tava tudo tranquilo. Então, segui minha vida, né? Isso eu tava de 19 semanas. Então, das 19 semanas e seguinte, o que aconteceu? Eu fiquei usando um absorvente porque eu estava perdendo uma água, que era líquido, que hoje eu sei que era, mas na época eu não sabia. E então eu precisava usar um absorvente, porque eu ficava o dia inteiro saindo uma aguinha. Não era uma água, uma cachoeira, era uma aguinha. E aí eu lembro que eu ainda fui mais 2 vezes no pronto-socorro pra falar sobre isso. E eu lembro que uma vez eu tava com muita dor nas costas e aí fui pro hospital, porque eu falei, meu Deus do céu, eu vou parir hoje. Mas era só uma dor nas costas, de acordo com eles, né? E fiz a minha consulta do pré-natal, a minha médica do pré-natal me examinou, eu falei de novo dessa água. E ela até foi meio grossa, eu não gosto nem de lembrar dela, gente, porque... Enfim, ela foi até um pouco grossa, ela disse, olha, eu sou a médica, eu estou falando que não é líquido, então não é líquido. E não sei o que, não. E eu falei, beleza, diz ela que era um corrimento, me passou uma pomada lá pra usar. E aí fui pra minha casa. Com 22 semanas, a gente tem que fazer um ultrassom, que é o morfológico, que é pra ver se desenvolveu certinho os órgãos do bebê, se tá tudo certo. E aí fui nesse ultrassom. Ele é um ultrassom muito tenso. Ele é o segundo mais tenso, eu acho. O primeiro é o da translucência, que é pra ver se o bebezinho tá desenvolvendo certinho, se tem alguma síndrome, alguma coisa. E esse morfológico, que também é pra ver do desenvolvimento, que aí vê mais interno, os órgãos, tudo. E eu tava muito apreensiva com esse ultrassom, porque ele é um ultrassom muito tenso de ser feito, né? Se tivesse acontecendo alguma coisa com o bebê, era lá que a gente ia saber. Eu tava de 22 semanas. E aí fiz o ultrassom. Quando eu cheguei lá pra fazer esse ultrassom, o médico falou assim, nossa, o neném tá muito lá embaixo, bem em cima da sua bexiga. Aí eu peguei e falei assim, não, então é isso. Se ele tá muito em cima da minha bexiga, pressionando a minha bexiga, eu devo estar fazendo xixi e não tô sentindo, por isso que fica saindo essa aguinha. Que é uma coisa que a gente escuta muito, né? Aí ele pegou e me perguntou, falou assim, você tá perdendo líquido? Aí eu falei, uma aguinha, tudo. Aí ele falou, não, então deixa eu medir. Aí ele foi medir e viu que
na idade gestacional que eu tava, eu deveria ter 8 de líquido e eu tava com 3. Aí ele, olha, você tá perdendo líquido, tá alguma coisa tá errada e tudo. Aí eu fui e contei pra ele e tudo. Aí ele falou assim, olha, então você vai sair daqui agora e você vai ir pro Uai Martins. Quem é de Uberlândia sabe. Quem não é de Uberlândia é o hospital público, né? É uma unidade do hospital que faz atendimento de gestante. Aí eu falei, não, eu não vou, porque eu já fui, e eles falaram que tava tudo bem. Aí ele pegou e me falou, olha, se você precisa ir pra lá, porque se seu filho for nascer agora, você vai precisar de uma UTI neonatal, e a deles é a melhor que tem, então você tem que estar lá. E lá vai eu pra lá, de volta. Cheguei lá, com ultrassom, tudo certinho. Quem tava lá, gente, no plantão? Minha médica do pré-natal. Aí na hora, não sei por qual motivo, eu fiquei muito aliviada. Eu falei, meu Deus, ela me conhece, ela sabe tudo, então ela vai me ajudar, né? Aí fui, falei tudo pra ela, tudo. Aí ela falou assim que não tinha jeito, eu tô perdendo líquido. Que provavelmente, então, era uma malformação nos rins do neném, que é o neném, né, nos rins que produz o líquido amniótico. E aí ela falou assim que provavelmente era uma malformação, ele não estava produzindo líquido, por isso que o líquido estava baixo. Então ela ia pedir a minha internação, a minha transferência para medicina, para ver e acompanhar o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na medicina, eu fui atendida por uma residente, ela se chama Ana Júlia, eu lembro o nome dela, porque ela ficou muito assustada de tantos médicos, né, terem me atendido e nenhum deles ter feito vários exames que poderiam ter sido feitos básicos para saber se eu estava ou não perdendo líquido. Essa minha médica do pré-natal, ela estava se baseando em que o líquido amniótico tem cheiro de boa, água sanitária. E o meu líquido não tinha cheiro de água sanitária, então não era líquido. Foi apenas essa conclusão que ela chegou. Ela não fez um teste, ela não fez nada. Essa moça da residência falou assim, olha, eu acredito que a sua bolsa esteja rompida, que é um caso de bolsa rota, que é o rompimento da bolsa prematura, né? Mas antes eu vou fazer um teste para ter certeza. Aí ela fez um tal de um teste da fitinha, que aí molha a fitinha lá no líquido, se ficar tal cor é líquido, se ficar outra cor não é líquido. E aí ficou da cor que era líquido amniótico. Aí ela falou assim, olha, a gente vai te internar, você vai tomar essa injeção aqui, que é para amadurecimento do pulmãozinho do neném, e nós vamos fazer tudo que a gente puder fazer para segurar a sua gestação o máximo possível, porque se ele nascer agora de 22 semanas, as chances dele sobreviver é muito pouca, porque nem com os aparelhos ele ia conseguir respirar e tudo direitinho. Então foi isso, fiquei internada, minha bolsa rompeu com 19 semanas, eu fiquei vivendo a minha vida normal até 22 semanas, e internei com 22 semanas na medicina. A partir desse momento, eu entrei num repouso absoluto. Eu não podia andar, eu não podia levantar, eu não podia fazer nada. Eu ia só no banheiro e voltava. E nesse primeiro momento, desde a hora que eu cheguei, eles já colocaram um soro em mim, porque o soro ia ajudar na hidratação, que ia ajudar a produzir mais líquido. Então, desde o dia que eu cheguei até o dia que eu fui embora, que foi 33 dias depois, eu fiquei tomando esse soro. Eu bebia muita água para ajudar nessa produção do líquido. De 2 em 2 dias, eles faziam um exame para ver se eu estava com infecção, porque eu estava com o canal aberto, né, que é lá que minha bolsa tinha rompido. Então não podiam fazer exame de toque para ver se eu estava com dilatação, porque não podia ter muito contato, porque eu estava com o canal aberto e era perigoso pegar uma infecção. Então, de 2 em 2 dias eu fazia um exame de sangue para ver como é que tava. E no último dia que eu fiquei lá, o último dia, assim, o dia que ele nasceu, no caso, eu tava de 27 semanas e alguns dias. O meu exame de sangue deu alterado, como se eu tivesse com alguma infecção. E aí eles acharam que seria melhor, então, a gente fazer o parto, né? 27 semanas... As chances dele já eram muito melhores do que com 22. Então, falou assim, olha, é melhor agora tratar ele fora da sua barriga do que dentro da sua barriga. Até esse momento, era melhor para ele ficar aí dentro. E agora é o melhor para ele estar aqui fora. Algumas semanas depois que eu estava internada, eu não tinha líquido. A minha barriga era só o neném.
eu ia fazer ultrassom e, tipo assim, era só o bebê. Tipo, muitas vezes não dava pra ver o líquido. O líquido é o espaço que fica vazio. Tipo assim, sua barriga tá lá com o bebê lá dentro. Aí eles medem o espaço que tá vazio dentro da sua barriga, é aquela base que eles têm de líquido. E não tinha espaço vazio dentro da minha barriga, era só o neném, só o Pedro. Então, a gente ficou muitos dias, eu sem nenhum líquido, e só no soro, na água, e na hidratação mesmo. E com 27 semanas, teve essa alteração da infecção e a gente teve que fazer o parto. De primeiro momento, o parto ia ser natural. Natural não, né? Normal. Mas ia ter que ser por indução, porque ele era muito prematuro, então não estava na hora dele nascer, então, tipo assim, ele não ia conseguir fazer isso sozinho, e nem eu ia conseguir fazer aquilo sozinho, porque eu também não estava na hora do neném nascer, então o meu corpo não estava preparado. Então, eles optaram por fazer uma cesárea. E também ela falou assim, olha, a cesárea é mais segura, porque se a infecção a gente tiver detectado ela muito no comecinho, a grande chance dela não ter chegado no neném, né? Então a gente não vai passar aí pelo canal da infecção, não, vamos tirar por cima. Foi mais ou menos isso. E aí, isso era de manhã, aí quando foi ali umas 3, 4 horas da tarde, eles me chamaram pra sala que ia fazer o parto. Eu tinha muito medo da anestesia. Muito medo da anestesia. Então, eu tava muito nervosa. Muito nervosa. Era uma situação já muito delicada. Mas esse agravante da anestesia. Então, tipo assim, eu tava muito nervosa. O anestesista que tava lá, ele me acalmou muito. Ele conversou muito comigo. Ele me explicou detalhadamente o que ia acontecer. O que ele ia fazer. Ele não me deu a anestesia direta, ele falou assim, olha, eu vou aplicar uma agulha menor, pra você ver onde que vai ser, pra você sentir, porque não é nada demais. Não. Então, tipo assim, ele foi uma gracinha. E aí, me deu a anestesia, fiz lá a minha cesárea, foi muito tranquilo. Lá, na hora que me deu a anestesia, eles já liberaram a entrada do meu marido. Então, meu marido ficou lá comigo todo o tempo. E ele nasceu 4h30. Ele não chorou, porque ele era muito pequenininho. Ele não era pequenininho, ele era grande, mas assim, ele era muito magrinho, sabe? Também não sei se ele era muito magrinho. Ele era normal, um bebezinho normal. Eu tinha muito medo. Lá, o tempo que eu fiquei internada, eu fiquei numa ala de risco. Então, todo mundo que ficava internado nesse mesmo quarto comigo era alguma gestante de risco. E eu vi algumas vezes, e também pesquisando, os nenenzinhos que nasciam prematuros, eles não estavam formados, eles não estavam prontos. E eu tinha medo, não era medo, não sei explicar, era um receio, alguma coisa assim, de não conseguir identificar o meu filho, sabe? Olhar pra ele, porque a gente sonha tanto com o rostinho, como é que vai ser, com quem que ele vai aparecer, se ele vai ter cabelinho, se ele não vai ter, que cor que vai ser, a gente não sabe. E a gente sonha tanto com isso e imagina muito isso. Então, eu tinha esse negócio de falar assim, se eu olhar pro meu filho e não identificar porque ele não tá formado, sabe? Eu tinha esse negócio. E quando ele nasceu, ele era muito perfeito, ele era um nenenzinho perfeitinho, formadinho, muito... a coisa mais linda que eu já vi. E ele nasceu e já foi direto para os cuidados lá com o pediatra, para colocar ele na incubadora, porque ele ia precisar dessa ajuda. Chamaram o meu marido para ver, para tirar foto, a gente tem uma foto dele. Olha, pode vir ver tudo, não sei o que, colocou ele na incubadora e levou ele para UTI. Isso era umas 4h30. E eu fui para uma salinha de observação, que você fica lá esperando o efeito da anestesia. E depois eu fui pro quarto. E aí, quando você faz cesárea, você toma essa anestesia, você tem que esperar algumas horas para você poder levantar e tomar banho e tudo. E eu tava muito aflita. Aí meu marido foi lá falar comigo, falar que ele tava na incubadora, era um estado grave, porque ele era muito prematuro, mas que ele tava bem, na medida do possível. Gente, esse vídeo vai ficar enorme, né? E eu tô contando tudo, com detalhes. Enfim, quando deu tempo que eu podia levantar, a enfermeira veio, me ajudou a tomar banho, eu comi
Isso era uma meia-noite, mais ou menos. E aí ela falou assim, olha, descansa e amanhã você vai lá. E eu falei, olha, eu quero ir lá agora. Aqui na UTI aqui da medicina, eu acredito que em toda UTI neonatal, a entrada dos pais é livre. Então, a gente podia ir lá a qualquer hora. E eu falei, não, eu não quero esperar amanhã, eu quero ir lá agora. Ah, você não vai conseguir andar até lá, porque é muito longe, tem uma rampa, tudo. E eu falei, não, eu vou. Eu quero ir lá agora. Aí arrumaram uma cadeira de rodas pra mim, meu marido me levou. Aí cheguei lá, fiz todo o processo pra poder entrar. Aí vi ele. Ele nasceu, o Pedro nasceu com 40 centímetros, então ele não era pequenininho em relação aos bebês que nascem, né? Porque é pequeno, mas ele não era pequenininho. Ele era perfeito, lindo, 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 lindo. Ele tinha a fisionomia certinho, o narizinho, ele era perfeito. E ele tava lá com os aparelhos, tudo do direitinho. Eu coloquei a mão lá dentro da incubadora, fiquei segurando na mãozinha dele assim com o meu dedo. Ele ficou segurando na minha mão. Quando eu falei que ele ia nascer, eu falei para as pessoas, né, que perguntavam constantemente dele, como é que a gente estava lá na internação. O meu pai virou um desatino que ele ia lá, que ele queria ir lá. Então eu falei, pai, não precisa, o senhor não vai poder entrar, ele vai nascer, ele vai pra UTI, então o senhor não vai poder ir também. Aí ele, não, eu vou. E meu pai ficou lá, desde o primeiro momento que falou, vai nascer de manhã, até a hora que ele nasceu, o meu pai estava lá. E aí, como ele era um bebezinho de alto risco, eles falaram, olha, se os avós quiserem vir ver, tem 30 minutos que dá para eles chegarem aqui que a gente deixa entrar. Não deu tempo dos meus sogros chegarem lá, mas o meu pai já estava lá, então meu pai pôde entrar e meu pai foi o único, além de mim, do Vinícius, que viu o Pedro com vida. E meu pai fala que ele abriu os olhinhos pra ele, assim, ele abriu pra mim também. A médica é muito realista, né? Falou, olha, que o estado dele era grave, que a saturação dele era muito baixa, que ele tava com pneumonia. Acredito eu não lembro direito o que ela falou, gente, porque eu tava muito fora da casinha, assim. Que pela infecção, que já estava no útero todo, então ele tinha nascido debilitado. Então era um prematuro, que já o pulmãozinho é a última coisa que termina de se formar. A criança nasce, e é por isso que o pessoal fala muito do parto normal, porque esse processo do parto normal ajuda no amadurecimento do pulmão do neném. Então, assim, o neném nasce e ele ainda tá fazendo esse processo do pulmãozinho. Então, ele era um bebezinho prematuro, que já tinha essa dificuldade, né, do pulmãozinho não ser formado. A saturação dele, então a respiração dele era muito complicada, muito difícil, e ele ainda tava com pneumonia. Então era assim, vários agravantes. E aí fiquei lá com ele, tudo. A gente, desde o começo, desde o dia que a gente entrou, eu falo, eu e meu marido, a minha irmã, meu pai, os meus sogros, todo mundo, a gente tinha muita confiança de que ia dar certo. Em nenhum momento, assim, eu externalizei um medo de falar, ai, se não der, né? Claro que a gente tinha, eu pelo menos tinha, e ficava muito angustiada com isso, mas cada dia que a gente conseguia passar e levar a gestação um dia a mais, era um dia a mais que a gente tinha de esperança, de falar, olha, então eu acho que vai dar certo e tudo. Mas as coisas acontecem de alguma forma ou de um jeito que a gente não entende. Eu nunca vou entender, eu não posso vir aqui falar pra você que eu entendo, falar de um plano maior, não consigo falar, não posso falar isso pra você. Não sei explicar por que as coisas acontecem, por que acontece com determinadas pessoas, eu sei que acontece, né? E aconteceu com a gente. O Pedro nasceu dia 3 de janeiro de 2018. Não, louca. Dia 3 de janeiro de 2017. Então, na internação, a gente ficou internado Natal, a gente ficou internado Ano Novo, a gente ficou muito tempo lá. E ele nasceu dia 3 de janeiro. E a gente, como eu disse, com muita esperança de que fosse dar certo, né? Mas, como eu também já disse, a vida faz um trem que, tipo assim,
não sei nem falar se é Deus que faz as coisas, se é a vida que faz, não sei, né? Só sei que no dia 4, eram 6 e pouco da manhã, a enfermeira foi lá no meu quarto, eu tava lá descansando, a enfermeira falou assim, olha, estão chamando vocês lá na UTI. Eu fiquei internada 30 e tantos dias, eu nunca vi ir lá chamar os pais, sabe? Falar, vai lá na UTI. Nunca aconteceu. Então, aquele momento, eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Que tinha acontecido alguma coisa. Porque era uma coisa que eu não tinha visto acontecer com ninguém. Por que estavam chamando a gente? Então, eu já meio que sabia, sabe? E aí, eu fiquei muito... Eu não conseguia conversar. Eu só ficava chorando e tremendo. Eu nem tinha falado com ninguém. Mas eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido. E aí a gente foi. Aí quando nós chegamos lá na UTI, a médica falou que ele tinha tido 2 paradas cardiorrespiratórias, que a primeira eles conseguiram reverter e que na segunda, infelizmente, eles não tinham conseguido. Ele não tinha conseguido. Não tinha conseguido. Enfim. E que ele tinha falecido. Tinha acabado de falecer. E aí, não sei, também, na hora, não tem muito o que falar, o que fazer. O meu marido ficou lá conversando com a médica e eu quis sair um pouco. E aí ela foi perguntar se a gente queria ir lá e pegar ele, porque a gente, como ele tava na incubadora, a gente não podia pegar, não podia, sabe? Podia pôr a mão, mas, tipo assim, muito rapidinho, porque, né, a criança tá muito exposta, enfim. E aí eu quis, né, pegar. Eu sei que tem muita gente, muita mãe que passa por isso, que não quer ver, quando o nenenzinho já nasce sem vida, não quer ver, ou quando acontece isso, não quer ver depois. Eu acho que cada um reage de um jeito, cada um sente as coisas de uma forma, e eu precisava, sabe? Era uma coisa que hoje, se eu não tivesse feito, eu tenho certeza que eu teria me arrependido. Eu peguei ele, fiquei com ele lá um bom tempo, segurando ele, eu quis ver cada detalhe, eu quis olhar o corpinho, eu quis olhar tudo, as mãozinhas, e viver mesmo esse momento, registrar, porque era a última vez que eu ia ver ele, então eu queria registrar cada pedacinho dele pra eu nunca esquecer. E eu nunca vou esquecer. Gente, tem gente que não sabe lidar com a perda da outra pessoa, sabe? Então falam coisas e às vezes tendo a intenção de te ajudar a superar alguma coisa, mas são coisas difíceis. Então, tipo assim, eu ouvi muito depois de, ai, você ainda vai ter outro, eu tenho outro, mas assim, ai, você ainda é nova, não, Deus sabe o que faz, tudo, mas tipo assim, nunca, nada, nem ninguém vai substituir um filho, gente, isso não existe. Então, eu era muito nova, eu ia ter outro filho, iam acontecer outras coisas, mas o Pedro é o meu filho, ele foi o meu primeiro filho, e viver aquilo e olhar pra ele, ver ele, sentir ele era muito real, gente, não tem como. Alguém fala pra mim, não, Deus sabe o que faz, você vai superar isso. Então, tipo assim, não tinha como, gente, era o meu filho, ele tava ali, ele nasceu, mesmo se ele não tivesse nascido com vida, ele não ia deixar de ser meu filho, a gente viveu semanas ele dentro de mim. Então, assim, ele nasceu com vida, eu vi, eu peguei, eu senti, era uma coisa real, não tem como, depois de tudo isso ter acontecido, eu simplesmente falar, vou ter outro filho e pronto, vai resolver tudo, porque isso não acontece. Eu já tô meio que misturando os assuntos, né? Eu amo falar sobre o meu filho, falar do meu filho, acho que faz me sentir mais próxima, sabe, da nossa história, das coisas que a gente viveu. Não tem um dia, já se fazem 4 anos, não tem nenhum dia na minha vida que eu não pense nele, sabe? De como seria se ele estivesse aqui. Eu tenho o Gael, que depois eu vou contar pra vocês sobre a gestação do Gael, mas assim, eu olho o Gael brincando e eu fico pensando, se o Pedro estivesse aqui, como é que ia ser, sabe?
os dois juntos. Então eu penso nele todos os dias, em todas as situações. Não acho que isso um dia vai passar. Tem gente que fala, daqui a um tempo essas coisas passam, esse sofrimento passa, essa dor passa. Eu não consigo ver isso. Também não sei se eu quero que isso passe, sabe? Eu me sinto muito próxima, apesar de já ter tantos anos, 4 anos, 16, 17, 18, 19, 20, já tem 4 anos. 4 não, né? 3, porque ele nasceu em 2017. Ainda foi muito ontem pra mim, sabe? Parece que aconteceu faz pouco tempo. E às vezes é tão louco pensar que isso aconteceu que eu fico falando, não aconteceu comigo, sabe? Porque é muito louco. Eu não conhecia ninguém que tinha vivido ou passado por alguma coisa assim, ou que tivesse contado, né? Porque também tem muita gente que prefere não falar e não contar e nada sobre isso. E depois que aconteceu comigo, aconteceram com outras pessoas próximas a mim, sabe? E a gente vê como que isso é normal no sentido de acontecer com várias pessoas, mas como é uma realidade tão distante da gente, coisas que a gente acha que nunca vai acontecer, que a gente fica distante. E quando acontece e tá lá no meio do negócio acontecendo, tanto a gente quanto as outras pessoas, a gente fica meio que, sabe, sem como que a gente reage, o que a gente faz, o que a gente fala, como é que vai ser agora. Então, eu quero falar sobre isso aqui também, para ajudar tanto quem já passou por isso, né, pra gente se fortalecer mesmo. Depois disso, que isso aconteceu, que eu conheci outras pessoas virtualmente, né, em grupos e tudo, que eu vejo tanto que é importante a gente falar com pessoas que sentem o que a gente sente, que entendem o que você tá sentindo, sabe? Porque vem uma pessoa de fora e fala, eu entendo a sua dor, ou sei lá, sinto muito por você, mas é diferente a forma que você conversa com uma pessoa que sente o que você tá sentindo também, sabe? É reconfortante, eu acho, a palavra. Então eu quero falar sobre isso aqui também, para que quem viveu tenha esse canal aqui da gente conversar e trocar ideias, e quem não viveu, e eu espero que não viva também, saiba como lidar e como agir quando acontecer com alguém que esteja próximo a você, ou só se você tiver interesse mesmo nesse tipo de assunto. E é isso. Eu acho que eu falei o que eu precisava falar, acho que eu falei até demais. Consegui falar, então que bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me surgiram outros temas, outras coisas que vocês gostariam de saber para eu gravar aqui. Deixa aqui nos comentários. Envia o meu vídeo para alguém que você conhece que já passou por isso, ou só alguém para conhecer uma parte da minha história. E se inscreva no meu canal, assina o sininho da notificação, curte o vídeo se você gostou. É isso, gente. Um beijo.